Seria possível descobrir todos os seus ancestrais até chegar a Adão e Eva? Pode parecer uma pergunta boba, mas muitas pessoas acreditam nisso, e há até mesmo algumas linhagens genealógicas que levam até eles. Vamos supor que estamos tentando chegar a Adão e Eva partindo de um jovem mexicano chamado de Juan Rodríguez Suárez. E agora vamos supor que os ascendentes mais recentes dele não são imigrantes recentes e que é possível traçar a linhagem dele até a descoberta do México, em mais ou menos 1519, o que por si só já seria um feito incrível. Só que a partir daí, já que os nativos não tinham registro escrito algum, a coisa complica. Então, se a linhagem dele fosse 100% composta de nativos, a pesquisa acabaria por aí, não teria como ir mais para trás. Veja que você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós e a coisa vai aumentando. Se a gente tivesse de criar um tema, um mantra para o estudo da genealogia, seria: se não há registros, não há história. E eu não estou dizendo que não havia história antes da escrita, mas que não há como, ao menos aqui, atestar a ancestralidade sem registro escrito. E os registros escritos, eles não são fenômenos naturais, eles não surgiram com a criação do mundo e eles não estão preservados até hoje, não todos. Ou seja, se olharmos para o passado, chegaremos a um certo momento em que não haverá mais registro escrito algum, quanto mais registro que ateste algum tipo de ancestralidade. Agora pense que estamos tratando de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, bem lá no comecinho de tudo. E registros que podem atestar essa ancestralidade quando combinados são, por exemplo, certificado de batismo, casamento, declaração de óbito, certidão de nascimento, documentos de arrolamento, inventário e até mesmo documentos próprios de linhagem mesmo. E eles não eram comuns e não eram feitos ao longo de toda a história. Mas então, para que o nosso exemplo continue, vamos dizer que ele tenha ancestrais advindos da Espanha e que chegaram no México junto dos colonizadores. Então, para continuarmos a nossa pesquisa, a gente teria de ir para a Espanha, mais especificamente até a cidade de Servilha, e recorrer ao Arquivo Geral das Índias, que é basicamente um centro de arquivos criado para se preservar e centralizar toda a documentação possível sobre as colônias espanholas. E os registros lá que poderiam nos ajudar mais na nossa pesquisa seriam registro de batismo e de casamento, coisa de igreja mesmo, mas os mais antigos datam do começo do século XVI, tendo alguns poucos e isolados que voltam a 1490 e tanto. Vamos dizer então, por sorte, que você consiga datar seus ancestrais até aí. Beleza, mas e agora? A partir desse ponto, não há mais registros que nos possam dar informações genealógicas sobre seus ancestrais. Até porque, quanto mais para trás no tempo a gente volta, mais a gente tem apenas registro de linhagem de nobreza. Então, para que a gente continue neste grande exemplo, a gente vai ter de supor que você descenda de alguma casa e linhagem nobre. Para isso, você precisaria primeiro estar ligado com fortes provas documentais ao que a gente chama de Gateway Ancestor, isto é, uma pessoa cuja ancestralidade é ligada a você e a um grupo específico, um grupo-alvo, no caso aqui, nobres. Se você conseguir fazer isso acertadamente, você poderia dizer com toda certeza que todos os ancestrais dessa pessoa são também seus ancestrais. E isso desbloquearia uma árvore genealógica enorme, tanto verticalmente quanto horizontalmente, digamos assim, porque a nobiliarquia europeia era toda interligada por casamentos e arranjos. E aí temos outro ponto. Até quando no passado essas linhas vão? Elas são realmente confiáveis? Afinal de contas, até elas têm uma data limite. Seja essa data, por exemplo, a data de fundação da Casa Real, a data da aclamação do primeiro rei ou algo assim. Isso, novamente, se todos os dados forem condizentes. Mas até onde, seguindo este pensamento, podemos ir? O renomado genealogista americano Robert C. Gunderson, especialista em pesquisas genealógicas da nobreza, já respondeu a essa pergunta. Primeiro, quanto a ser possível estender a árvore genealógica até Adão e Eva, ele simplesmente diz que é impossível. Vou citar a resposta dele aqui, abre aspas. Em 35 anos de pesquisa genealógica, ainda não vi uma linhagem que remontasse a Adão que pudesse ser documentada.
Por trabalho, revisei centenas de linhagens ao longo dos anos. Não encontrei nenhuma em que cada conexão dentro da própria linhagem pudesse ser justificada por evidências de documentos contemporâneos. Na minha opinião, nem sequer é possível verificar historicamente uma linhagem europeia interligada antes da época dos reis merovingios, entre 450 d.C. a 752 d.C. Fecha aspas. Então, supondo novamente, você não é mexicano, você é de sei lá onde e encontrou o seu Gateway Ancestor e, por sorte novamente, você conseguiu comprovar sua ancestralidade até a data limite dita pelo Robert, até a época dos reis merovingios, o que por si só já seria impossível, mas vamos ainda supor que fosse possível. Supondo isso tudo, tu encontraria aí a data limite. Não tem como anteceder mais. E estamos ainda muito longe da criação do mundo de Adão e Eva. De forma geral, há poucos registros confiáveis que consigam ajudar na busca genealógica, tirando as nobres, claro, antes de 1550. A partir daí é um escuro geral, ao menos na Europa. Então, meus nobres amigos, a resposta para a pergunta do vídeo é um claro não. E isto não quer dizer de forma alguma que Adão e Eva não tenham existido ou que a Bíblia é falsa ou algo assim. É que simplesmente Adão e Eva existiram há muito tempo atrás e que não temos registros que comprovem isto.